Então, recapitulando, durante a fase ativa do estresse, você vai ter o diagnóstico de adenocarcinoma, mesoteliomas nesses tecidos, e normalmente vai ser assintomático. Ele vai ter uma progressão lenta, então ele vai ter uma multiplicação celular de forma lenta e progressiva. É um detalhe muito importante também. Então você vai ter um aumento ali do tecido, aumentou uma média de 1 centímetro ao mês. Ele não vai ser assim, da noite para o dia sua mão vai estar inchada, crescida. Não. Ele vai ser um crescimento daquele nódulozinho ali, progressivo, lento, de forma lenta, tá? Vai ter um aumento da função. Então, no caso da glândula mamária, você vai aumentar a função dela durante a fase ativa do estresse, já pode rapidamente começar a produzir leite, por exemplo. Quando você entrar na fase PCLA, você vai ter então o suor off, que é quando você transpira e fica amarelado naquela região do tecido específico. Você vai ter a presença dos micróbios, dos micro-organismos, que são importantes para debridar todo esse tecido que foi proliferado durante a fase ativa. Então, durante o estresse, você proliferou células, você resolveu, você não precisa mais daquelas células, então você precisa retirar aquilo ali. Para retirar isso, eu preciso dos micróbios, dos micro-organismos. E aí você vai ter ação, principalmente, dos fungos e micobactérias, como, por exemplo, a tuberculose. Então, você vai ter a tuberculose nesse tecido para debridar, para retirar esse excesso de células ali. Então, essa necrose caseosa que ocorre ali, ela pode apresentar odor, ser muito fétida mesmo, né? Ter aquele cheiro bem fedido mesmo, tá? Pode ter abscessos, você pode ter vários sintomas que envolvem febre intensa, transpirações intensas, principalmente de madrugada, né? Então, tudo isso é o seu corpo entrando na fase de reparação. Depois você tem a crise, que é para drenar esses líquidos, que vai durar no máximo 4 horas. Depois você vai cicatrizar. E finalizando, então, com cistos líquidos ou encapsulados, se não tiver tido a ação do micróbio. Então, às vezes, o paciente vai lá e toma um antibiótico. O antibiótico, ele inibe a ação dos micro-organismos, porque ele drena o líquido. Se ele drena o líquido, não tem por que os micróbios fazer alguma função. Automaticamente, você não tem a cura biológica que nós falamos. E pode acontecer de você ter, no final, a formação de cistos ali. Então, isso é importante a gente entender que os micróbios, eles fazem parte do nosso corpo. Nós vivemos em simbiose. Eles vivem no nosso corpo, coabitam no nosso corpo. Então, nós precisamos deles em vários momentos. Eles não estão matando você. Os micróbios, eles são bombeiros. Se a sua casa está pegando fogo, você não chega lá e mata o bombeiro. Você tenta ajudar o bombeiro. E esse é o grande objetivo aqui. Então, ao invés de você tomar um antibiótico, você vai tomar um probiótico. Mas você vai resolver o problema. Você vai entender que fase que você está vivenciando. Você vai chegar no seu cliente, no seu paciente, e vai entender assim, olha, você está vivenciando uma fase ativa disso, disso, disso. Você tem que saber isso na sua cabeça quando o paciente falar um sintoma. Olha, o paciente me falou que ele tem um diagnóstico de adenocarcinoma. Se ele tem um adenocarcinoma, ele está na fase ativa. O paciente não precisa saber disso, mas você, terapeuta, tem que saber. Se for um paciente ativo, ele pode saber disso. Se você falar para ele assim, você vira para mim e fala assim, Denis, você está numa fase ativa, você tem um adenocarcinoma na glândula mamária esquerda, a sua glândula mamária esquerda está relacionada a mãe e filhos, que é o que é de fato o que simboliza para mim, e você está vivenciando um estresse de preocupação excessiva, ou com sua mãe ou com seus filhos. Eu, Denison, eu só tenho uma filha, e realmente minha filha está enferma, está no hospital, estou muito preocupado com ela, estou trabalhando aqui, mas pensando nela o tempo inteiro, ou seja, pensamento constante no estresse, estou na fase ativa do estresse, e eu posso ter proliferações celulares na minha glândula mamária, mesmo sendo homem. Estou na fase ativa do estresse. Se você me der essa informação, às vezes essa informação não vai conseguir resolver o meu problema, porque não vai, minha filha vai continuar enferma. Mas se eu tiver uma possibilidade dela se curar, de agilizar esse processo, de entender que aquilo que está acontecendo comigo faz parte de um processo, e se eu conseguisse resolver aquilo, nesse exemplo aqui, eu estou dependendo, por exemplo, de um médico ajudar a minha filha, né? Mas vamos supor que dependa de algo que eu possa fazer para ela se curar, eu consigo desativar isso e entender principalmente o que vai acontecer depois. Assim, Denis, é o seguinte, se você está nessa fase ativa, você ainda vai ter essa fase, pode ter isso. Então você pode ter um diagnóstico de tuberculose nessa região, você pode ter um abscesso, você pode ter isso, você pode ter um suor assim, assado, você pode ter uma febre mais intensa, mas porém ela é um pouquinho mais branda. Então tudo isso é importante para a gente analisar, tá? Bom, o objetivo dessa aula de hoje era falar sobre o mesodermo antigo, explicar exatamente, detalhadamente, quais são os programas biológicos que envolvem o mesoderma antigo, esse tecido embrionário mais vital, também tal qual quanto o endodermo. Tá? Embora o mesodermo antigo, controlado então pelo cerebelo, existe o cruzamento das informações, o cerebelo direito controla os órgãos do lado esquerdo, então, por exemplo,
O cerebelo direito vai controlar minha glândula mamária esquerda. O cerebelo esquerdo vai controlar minha glândula mamária direita.